Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Patrícia. Então, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar nossa sessão de julgamento do dia 13 de janeiro de 2021, primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, período da tarde, 14 horas e 1 minuto. Presentes os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develi Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. A doutora Cláudia está substituindo o doutor João Maurício, que é membro aqui do nosso colegiado, e vai permanecer conosco durante toda a sessão de julgamento. Nós vamos iniciar pelo item 98 da pauta, de relatoria do Dr. Kleber, Hélio Fromer. É um processo que há um pedido de acompanhamento da doutora Maria Leonor Leite Vieira. Então, eu vou pedir para que Patrícia convoque, por gentileza, a patrona para entrar na sala. Ok, presidente, Maria, a convocação. Obrigada. Patrona convocada, presidente. Obrigada. Boa tarde, doutora Maria Leonor. Boa tarde. Boa tarde, a senhora me escuta? Sim, escuto. Vocês me ouvem? Sim, a gente não está te visualizando. Tem que habilitar. Não está me visualizando? Não, tem. Habilita, por gentileza, o videozinho. Isso, pronto, agora sim. Já está. Obrigada. A gente vai iniciar o julgamento do item 98. Hélio Fromer, a senhora pediu acompanhamento. Eu vou pedir para que a senhora entre nesses 3 pontinhos do lado direito para gerenciar a qualidade do vídeo. Inclusive, vamos todos fazer isso, para que a gente não tenha nenhuma instabilidade aqui durante a sessão. Baixa qualidade. Isso. Ok. Aí eu vou pedir que todos mantenham os microfones desligados. O relator vai fazer a leitura do relatório do voto. Em seguida, nós adentraremos aos debates. Com a palavra, o doutor Kleber. Trata-se de autoinfração relativa ao imposto de renda, do ano calendário 2002 e 2004, no meio do qual foi apurado crédito tributário. A exigência decorre da omissão de rendimentos caracterizados por valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas em instituições financeiras, em relação às quais os contribuintes regularmente intimados não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Identificado, o contribuinte apresentou impugnação, onde alegou aqui, vou fazer um resumo, a autoinfração não merece prosperar, pois que se fundamenta de modo singelo e legítimo em extratos bancários, indícios insuficientes, para a tributação. Sem dúvida, cabe ao ofício lançar os modos da legislação vigente, o imposto não recolhido. Todavia, não pode ultrapassar os limites objetivamente traçados pelo ordenamento jurídico. Em preliminar, o impugnante alega que, tendo em vista o imposto de renda pessoa física é tributo sujeito ao lançamento por homologação, o prazo para a constituição do crédito tributário é de 5 anos, contado da ocorrência do fato gerador. Desta forma, os fatos geradores ocorridos em várias datas que ele coloca aí, encontram-se caducos e, de pronto, devem ser excluídos da exigência. Mesmo que se compreendesse que, neste caso, deve ser aplicado o artigo 173 do CPM, pelo qual o termo do início do prazo decadencial ao primeiro dia do exercício seguinte, aquele da ocorrência do fato gerador, ainda assim teria ocorrido a caducidade.
Em face do exposto, deve ser cancelado de plano de exigência relativa ao ano base de 2002. A interpretação do artigo 42 da Lei 9.430 tem sido contemporizada pela doutrina e jurisprudência do Conselho, especialmente em face do conceito de renda pressuposto pela Constituição, bem como prescrito pelo Código Tributário Nacional e leis que regem a matéria. A interpretação sistemática dos textos da Carta Constitucional, da Lei 5.172, faz concluir que renda é acréscimo patrimonial, conceito muito diferente de mero ingresso patrimonial. Depósitos e investimentos descritos em seus estados bancários apresentam a natureza de meros ingressos, jamais caracterizando por si só qualquer acréscimo patrimonial, cita a doutrina. Por tudo isso, não é legítimo presumir a existência de fato jurídico de imposto sobre a renda, tendo como fundamento tão somente o levantamento efetuado em estados bancários. Infere dos julgados colacionados que a autuação fiscal fundamentada exclusivamente em extratos bancários não pode prosperar. É imprescindível que sejam realizadas outras diligências tendentes a demonstrar a ocorrência do fato jurídico do imposto sobre a renda. No presente caso, como se denota nos documentos anexos ao ato de infração, o lançamento levou em consideração as informações plasmadas dos extratos bancários, sendo imperiosa, portanto, a anulação da exigência fiscal. Além disso, alguns depósitos bancários realizados com valores recebidos das empresas que é sócio. Para comprovar a origem dos depósitos, o impugnante anexa presente farto documentário acompanhado de planilha, cita emendas do primeiro Conselho de Contribuintes. Em face do documento trazido à colação, infere-se que inúmeros depósitos estão justificados, motivo pelo qual não corresponde à omissão de rendimento, sendo de rigor sua exclusão da base de cálculo do imposto sobre a renda exigida pelo presente auto de infração. Com apoio do exposto, requer que seja afastada a incidência da multa aplicada em face da ilegalidade da exigência do imposto de renda cobrado. Por fim, protesta pela produção de outras provas, posterior juntada de documentos, transferência de recursos contrabatório da transferência de recursos de terceiro na conta corrente do impugnante. Então, a DRJ excluiu a competência de 2002, que reconheceu, conforme pedido do contribuinte, excluiu a competência do ano calendário 2002, exclusivamente e parcialmente procedente, então, à impugnação. O formato do contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação e, ao final, requer a reforma da decisão recorrida para cancelar o auto de infração. Esse é o relatório. Agora, no voto, eu adoto o voto da DRJ, ser coincidentes às razões de pedir, tanto na impugnação como aqui no recurso. O impugnante alega que o auto de infração não merece prosperar porque estava fundamentado exclusivamente em extratos bancários. Vai alegar que e questão de que não é renda e que não pode ser presumido. Eu faço a citação aqui. A lei que primeiramente autorizou a utilização dos depósitos bancários justificados para arbitramento foi a Lei 8021, depois veio a Lei 9.430, que a tributação com base em depósito bancário passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto naquela lei, tendo entrado em vigor esta lei, com alteração introduzida pelo artigo 4 da lei, que deu suporte à presente autuação. Então, eu cito aqui a lei, que dá suporte à presunção de omissão de rendimentos, e do lançamento do imposto de renda que o fiscal fez legal, porque o contribuinte, ainda na autuação, não apresentou documentos idôneos que ele disse o lançamento, e agora aqui também, na impugnação, também considerados insuficientes, posto que o ônus da prova cabia a ele, Então, com os documentos apresentados e com as alegações, não é possível, não se concluiu que justificados os depósitos bancários na conta do contribuinte. Então, cito, com base na Lei 9.430, no artigo 4. Quanto às justificativas de créditos bancários ocorridos no ano calendário 2004 e computados nos lançamentos apresentados folhas tais, podem ser agrupados nas seguintes categorias. As categorias das justificativas aí dos depósitos. De acordo com o parágrafo 3º da Lei 9.430, para efeito de determinação de receitas omitidas, os créditos serão analisados individualmente
individualizadamente. Assim, a comprovação dos origens deve ser efetuada por meio de documentação apta e idônea, que possa identificar em cada operação, né, não um montante global, mas individual, que possa, cada operação, ser justificada a fonte do crédito, o valor, a data, e principalmente que demonstre de forma inequívoca a que título o beneficiário recebeu aquele valor. Por esse motivo, não comprova a origem de crédito bancário a afirmação genérica do impugnante de que os depósitos foram efetuados em dinheiro ou de que houve troca de TED por dinheiro. Então, essa planilha tem folhas 868, 88 e 888, não foi justificada. Então, outros elementos aí, né, como DOCs tornados, foram examinados, extratos bancários nas datas das operações SICAD, na planilha do impugnante, e nos dias subsequentes, sem que fossem encontradas operações que fossem indubitavelmente de estorno de crédito considerado pela fiscalização. Com relação à alegação de empréstimo pessoa física, o requerente trouxe aos autos, a título de comprovação, os documentos de folhas tais, e que consistem em cópia de contrato de multa e recibo de extratos bancários. Não foram apresentados documentos comprobatórios da efetiva transferência dos recursos das pessoas indicadas para o interessado. Assim, os elementos por ele apresentados não são suficientes para afirmar a convicção de que os créditos de que se trata se referem à devolução de empréstimos efetuados pela pessoa física. Então, rebatendo cada uma das afirmações do contribuinte, a conclusão final, com base, então, no artigo, na Lei 9.430, é de que não foi comprovada, com a documentação apresentada e com os argumentos também trazidos ao processo, não restou comprovado, não restou justificados os depósitos bancários. Por essa razão, e também o contribuinte prometeu trazer novos documentos, e aqui é colocado ainda na época da impugnação, observe que até o momento, decorrido mais de 5 anos da impugnação, não foram apresentados pelo contribuinte documentos adicionais, e observei também que no recurso não foram acrescentados novos documentos. Diante do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso, este é o voto. Ok, doutor Kleber, obrigada. Alguém tem algum questionamento em relação ao voto do doutor Kleber? Podemos partir para a votação, então? Doutor Paulo. Acompanho o relator. Doutor Wesley. Acompanho o relator e implemento aí a análise realizada. Doutora Fernanda. Relator. Doutora Cláudia. Com relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Doutor Maurício. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, em relação ao item 98, Hélio Fromer, a decisão fica registrada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Acompanhou o julgamento a patrona Maria Leonor Leite Vieira, OAB 53.655. A OAB da senhora é da onde? OAB... Aqui não veio para mim. São Paulo. São Paulo, né? Doutora, obrigada pelo acompanhamento. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde. Bom julgamento. Então, indo para o próximo, eu vou seguir a ordem aqui. Eu vou convocar, então, vou chamar aqui o item 93, de relatoria do doutor Maurício. Débora Salvador. Deixa eu só ir aqui para a pauta aqui. Item 93, recorrente Débora Salvador. É um pedido de sustentação oral do patrono César Bernardo Simões Brandão, OAB Rio de Janeiro 152124. Patrícia, por gentileza, pode convocar o patrono? Farei a convocação, presidente. Ok. Item 93 da pauta, César Bernardo, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat.
Isso, copie e cole o link, por favor. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigada. Boa tarde, doutor César. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou pedir que o senhor habilite o vídeo, Só um instantinho. que não está habilitado. Estou tentando habilitar aqui. Às vezes dá um probleminha. Agora foi. Está habilitado. Tudo certo. Tá Então, doutor César, a gente vai iniciar o julgamento do item 93 da pauta, Débora Salvador, de relatoria do doutor Maurício. Ele vai inicialmente fazer a leitura do relatório, em seguida o senhor terá 15 minutos para fazer a sustentação oral, e logo em seguida ele terá para a leitura do voto e a gente iniciará os debates e votaremos o processo, ok? Eu vou pedir só que o senhor, ao lado direito, tem 3 pontinhos. O senhor vai clicar nesses 3 pontinhos. O segundo item é gerenciar a qualidade, colocar baixa definição. Ok, vou fazer agora. Para a gente não ter nenhum problema de instabilidade com a conexão. E aí eu vou pedir que... Ok? Eu vou pedir que todos desabilitem o microfone. E aí eu vou deixar a palavra com o doutor Maurício. Podemos começar, senhora presidente? Sim. Bem, boa tarde, doutor César. Seja bem-vindo ao colegiado. Bem, trata-se aqui de um recurso voluntário, folhas 490 a 504, em que a recorrente sustenta em síntese: que a decisão deixou de considerar os documentos juntados pela recorrente, que comprova a origem dos recursos movimentados em conta corrente, os quais não constituem acréscimo patrimonial a ensejar a incidência de imposto de renda. Os valores recebidos por meio de depósitos bancários isoladamente considerados não caracterizam o fato gerador do IR. O lançamento não pode, apenas em presunções, na impossibilidade de se apresentar justificativa para uma gama de operações bancárias realizadas. É ônus probatório da administração tributária de identificação de sinais exteriores de riqueza. A presunção nunca poderá ser resultado da iniciativa criativa e original do legislador, pois deve sempre estar apoiada na repetida e comprovada correlação natural entre os dois fatores considerados, o conhecido e o desconhecido. Só a certeza da correlação natural entre os fatores autoriza a inserção da correlação lógica entre tais fatos mediante a via legislativa. No tocante às pessoas físicas, existe inadequação da presunção do artigo 42 da Lei 9.430 de 96, na medida em que não há correlação lógica e segura entre os depósitos bancários e a suposta omissão de rendimentos. Isso porque nem sempre o volume de depósitos injustificado leva a rendimentos omitidos correlatos. E a fiscalização considerou como tributáveis os seguintes valores, que são, na realidade, isentos: transferidos entre contas de titularidade da recorrente, mútuos por ela recebidos, montante recebido a título de pensão alimentícia para filho menor e demais quantias referentes à doação ao filho menor. Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: folhas 504 pede o provimento do recurso para integrar o cancelamento do auto de infração. Essa questão, ela diz respeito a um auto de infração que constitui crédito tributário, está nas folhas 2 a 161, constitui crédito tributário de imposto de renda à pessoa física em face da senhora Débora Salvador, referente a fatos ocorridos no período de 28 de fevereiro de 2005 a 31 de dezembro de 2006. A autuação alcançou um montante de R$ 2.529.911,53. Tá? No campo da descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação consta o seguinte: aí eu faço a transcrição das folhas do PDF 151 a 153, tá? Na qual há aquela relação de depósitos bancários de origem não comprovada, ali, entre 22 de 2 de 2005
no valor de 350 reais até a primeira tabela, até 31/12/2006, no valor de 637.329. Faço também menção à segunda tabela, de multa isolada pela falta de recolhimento do imposto de renda da pessoa física devido a título de carnê-leão, ali entre 31 de janeiro de 2005 até 31 de dezembro de 2005, e transcrevo o relatório de encerramento da fiscalização da folhas 134 e 135, no qual se informa o seguinte: verificado o material entregue, observa-se que a contribuinte na atribuição da origem dos créditos elencados informa serem alguns provenientes de serviços prestados como design e outros decorrentes de empréstimos obtidos. Em consequência, face à necessidade da identificação da fonte geradora dos recursos, pessoa física ou jurídica, para aplicação do tratamento tributário pertinente e considerando ainda a ausência de documentos evidenciadores das relações de trabalho, bem como dos empréstimos alegados, foi emitido novo termo fiscal para a apresentação destes elementos dos esclarecimentos e documentos referentes ao ano de 2006, e também a discriminação das pessoas físicas responsáveis pelos valores informados em suas declarações de RPF dos exercícios 2006 e 2007, no intuito de evitar a tributação de valores já declarados. No prazo previsto, a contribuinte encaminhou sua resposta, folhas 115 a 128, com esclarecimento sobre a origem dos créditos apurados em suas contas bancárias relativas ao ano de 2006, informando que 1. Não tinha condições de identificar as pessoas para as quais havia prestado serviço. 2. Não possuía documentação sobre os empréstimos realizados. 3. Os rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas foram todos pagos pelo seu ex-cônjuge Jouni Moreira Cardoso a título de pensão. No que diz respeito à planilha juntada pela contribuinte a respeito dos créditos identificados correspondentes ao ano 2006, se vocês quiserem acompanhar a folha 117 a 128, vê-se que as explicações são semelhantes àquelas utilizadas para justificar os recursos que ingressaram em suas contas no ano 2005, ou seja, a prestação de serviços, sobra de saques, empréstimos realizados e outros. Cabe ressaltar que a ausência de documentação comprobatória das situações descritas fragiliza os argumentos apresentados, uma vez que a contribuinte deixa de oferecer elementos mínimos para a sua sustentação, declarando não ter profissão e ainda que os alegados empréstimos carecem de prova formal de sua realização. Quanto aos rendimentos por ela declarados, como pensão paga por seu ex-cônjuge, folha 116, nenhum deles foi localizado nos extratos bancários analisados. Também no que concerne aos rendimentos isentos que teria recebido como doação, tal afirmação encontra-se desamparada de documentação, pois nada foi entregue pela contribuinte, dando respaldo ao acordo financeiro que teria havido entre o casal na fase de sua separação. Vale dizer que nas declarações de RPF, exercícios 2007 e 2006 do senhor Jouni Moreira Cardoso, CPF tal, apontado pela contribuinte como seu ex-cônjuge, nada foi encontrado a respeito de pagamentos feitos a ela a qualquer título. Desta forma, considerando que não foram devidamente esclarecidos os créditos apurados pela fiscalização nas contas bancárias da contribuinte, foi lavrado o auto de infração, folha 143 a 154, tendo por base de cálculo em cada mês o montante de recursos constituído pelos créditos constantes dos extratos bancários apresentados. A fiscalização cuja origem não foi comprovada e ainda lançada a multa de ofício face à falta de recolhimento devido à título de carnê-leão correspondente aos rendimentos recebidos de pessoa física e declarados no ajuste anual no exercício 2006, folhas 5, 116 e 155. Constam ainda do processo os seguintes documentos: declarações de ajuste anual da contribuinte, folhas 4 a 9, termo de início de fiscalização, intimação e resposta do contribuinte, folhas 10 a 13, 42 a 44, 98, 111, 117 e 121, extratos de conta corrente do Unibanco, folhas 14 a 25 e 47 a 65, do Banco Bradesco, folhas 26 a 40 e 66 a 97, relação de crédito para comprovação de origem, 99 a 110, 112 a 116, 122 a 133 e 136 a 149. A contribuinte apresentou impugnação, folhas 166 a 210, alegando que a Constituição do Crédito exige o exaurimento da fase de defesa administrativa para se ter como certa a presunção de legalidade e veracidade do valor reclamado pelo fisco, e o arrolamento de bens em fase da impugnação viola os incisos
tais e tais da Constituição Federal. O lançamento foi fundamentado por informações que foram obtidas com quebra de sigilo bancário inconstitucional, o diminuto prazo concedido pela fiscalização à impugnante para que apresentasse os documentos solicitados configuraria cerceamento de direito de defesa, os valores recebidos por meio de depósitos bancários isoladamente considerados não caracterizam fato gerador do IR, e a fiscalização considerou como tributáveis valores que seriam isentos. Tá? A DRJ, por meio do acórdão 12.53.361 de 5 de março de 2013, que está aí as folhas 471 a 484, negou o provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal conforme o entendimento resumido na ementa que reproduzo abaixo. Imposto sobre a renda da pessoa física, exercícios 2006 e 2007, depósitos bancários, omissão de rendimentos, caracterizam a omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira quando o contribuinte regularmente intimado não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Sigilo bancário. Os documentos bancários apresentados pelo contribuinte à fiscalização constituem provas ilícitas para demonstração ou ocorrência de infração à legislação, provas lícitas, para demonstrar a ocorrência da infração à legislação tributária, rolamento de bens, não compete à delegacia da Receita Federal de julgamento, apreciação de questões relativas ao processo de rolamento de bens, matéria não impugnada, consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada, impugnação improcedente, crédito tributário mantido. Esse, senhora presidente e senhores conselheiros, é o relatório do essencial. Com perdão da extensão. Ok, doutor Maurício, obrigada. Eu passo a palavra ao doutor César para fazer a sustentação. O senhor tem 15 minutos. Perfeito. Boa tarde a todos, boa tarde ao eminente relator e a todos desse colégio julgador. O relatório foi realmente bem preciso e esclareceu os argumentos que eu ia realmente repisar. Então, acredito que, de certa forma, a minha sustentação oral vai só, mais uma vez, comentar os argumentos já assinalados pelo ilustríssimo relator. Acredito que não vai fazer tanta diferença no juízo final. Então, eu abro, de certa forma, a mão da minha sustentação e acompanho o julgamento da turma. Senhora presidente, posso retomar o voto? Sim, a palavra. Obrigado, doutor César. Bem, no que se refere ao conhecimento, a intimação do acórdão deu-se em 19 de setembro de 2013 e o protocolo de recurso em 21 de outubro de 2013. Contagem de prazo a gente faz nos termos lá do artigo 5º do decreto 7235 de 72, o recurso, portanto, é tempestivo e dele conheço integralmente. Esse caso é um caso que trata de omissão de rendimentos, e esses casos são disciplinados pelo artigo 42 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Eu transcrevo aqui o artigo 42, grifando o parágrafo 3º, mencionando que, para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observando que não serão considerados, e aí cito o inciso 1º e o inciso 2º. Tá? Faço novamente a observação que o parágrafo 3º prescreve que os créditos serão analisados individualizadamente, ou seja, o ônus da prova para comprovação de que os depósitos não são omissão de rendimentos incumbe aqui ao contribuinte, né? Uma presunção legal relativa que, de certa forma, atribui ao contribuinte o ônus da prova para afastar aquela presunção estabelecida em lei. E aqui menciono o que dispôs a delegacia DRJ, as folhas 478 a 483 do próprio acórdão 12.53.361. Vou pedir licença aos senhores para ler a transcrição.
A presente exação decorre da apuração da omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta corrente mantidas em instituições financeiras para as quais a contribuinte regularmente intimada, eu grifo aqui o regularmente intimada, não comprovou a origem dos recursos utilizados. Essa infração tem como fundamento legal o artigo 42 da 9.430, com as alterações introduzidas pelo artigo 4º da 9.481 de 97 e pelo 58 da 10.637 de 2002, que estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionados apenas à falta de comprovação mediante documentação hábil e idônea da origem dos recursos utilizados em depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao fisco. De acordo com o 42 caput, é imprescindível que o contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em sua conta corrente não constituem rendimentos tributáveis. E não logrando êxito em fazê-lo, tem o fisco autorização legal para considerar ocorrido o fato gerador do imposto. Trata-se de presunção legal relativa que transfere o ônus da prova para o contribuinte. Ou seja, diante da falta de comprovação da origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários, tem a autoridade fiscal o dever de considerar tais valores tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual do contribuinte, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Como já exposto nesse voto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes, o que me parece se aplica aos conselheiros desse conselho também. A impugnação suscita a impossibilidade de tributação apenas com base em depósito bancário, sem que haja outros elementos que indiquem a omissão de rendimentos, apreciando-se o arguido impõe-se caracterizar a existência de duas realidades distintas, no que se refere ao uso da movimentação financeira com base para a caracterização da omissão de receitas. Tais realidades têm como delimitadores o artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 8.021, abaixo transcrito, que eu vou me furtar a ler, e o artigo 42, já reproduzido anteriormente. Tá? Do exame da planilha de justificativas que acompanha a defesa, que está lá as folhas 244 a 257, constata-se que a impugnante vincula os depósitos contestados a operações que podem ser agrupadas da seguinte forma: transferência entre contas da mesma titularidade, devolução para a conta corrente de sobra de saques efetuados anteriormente, troca de devolução para a conta, troca de cheques, por dinheiro em espécie, recebimento de empréstimos e depósitos realizados por seu ex-cônjuge Jouni Miranda Cardoso para o seu filho, que seria uma pensão alimentícia e doação. No que concerne a transferência entre contas da mesma titularidade, assiste razão a contribuinte que, para efeito de determinação da receita omitida, não devem ser considerados os créditos decorrentes e da transferência de outras contas da própria pessoa física nos termos do 42 acima reproduzido. No entanto, analisando-se as origens apontadas na defesa, folhas 244, em conjunto com os extratos bancários juntados aos autos, não se pode verificar, através da coincidência de datas e valores, que os depósitos contestados tiveram origem em contas da própria contribuinte. Para que restasse configurada a transferência entre contas da mesma titularidade, caberia à interessada demonstrar que para cada crédito levantado há um débito correspondente em uma de suas contas bancárias, o que não ocorreu no caso em exame. Vale mencionar que há de fato uma saída registrada no Banco Bradesco, folha 79, com o mesmo valor e a mesma data do depósito de 16 mil efetuado no Unibanco em 24 de setembro de 2006, folha 244. Não obstante, apesar da coincidência de informações, observa-se que o extrato do Banco do Bradesco aponta expressamente como destinatário da transferência Adriana Victoria Stiger, não servindo de prova, portanto, a origem do depósito levantado pela autoridade fiscal. Cumpre ressaltar ainda que os depósitos de 4.500 em 10 de agosto de 2005, 5.000 em 25 de julho de 2006, 25.000 em 25 de setembro de 2006 e 6.000 em 10 de outubro de 2006, contestados pela autuada folha 244, não foram incluídos no lançamento conforme os depende do relatório de encerramento da fiscalização, folha 135, e das planilhas que acompanham, folha 137 e 141. Note que o auditor já havia informado nesse relatório que essas foram as únicas transferências localizadas com origem e destino nas contas pertencentes à contribuinte. No entanto, ela não trouxe à sua defesa nenhum outro elemento de prova a fim de demonstrar as demais transferências entre contas da mesma titularidade por ela indicada. O ônus da prova, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito passivo, com o que concordo aqui. Outra justificativa dada para diversos depósitos foi a devolução para a conta bancária de sobra de saques efetuados em datas anteriores, folhas 245 a 250. A contribuinte afirma que por diversas vezes sacou determinado valor de uma conta e, ao não utilizá-lo, ou não utilizá-lo integralmente, depositou o montante restante em sua outra conta. Ocorre, contudo, que para comprovar seu argumento, caberia a impugnante
apresentar provas irrefutáveis de que o mesmo recurso ingressou mais de uma vez em suas contas, devendo ser excluído o valor apurado pelo fisco. Se tal prova não existe, a justificativa não pode ser aceita, pois a presunção que permanece é de que cada depósito representa rendimento novo. Ressalte-se ainda a falta de verossimilhança de tal alegação, eis que não existe razão plausível para que uma pessoa frequentemente saque valores do banco, mantenha o numerário em seu poder para depois depositá-lo novamente. A mesma conclusão vale para os depósitos que teriam como origem a troca de cheques por igual montante em espécie para amigos íntimos que necessitavam daquela quantia em dinheiro, como está lá nas folhas 256. Em face da presunção iuris tanto anteriormente descrita, caberia a interessada tentar elidir o feito fiscal por meio da apresentação de contraprovas concretas aos levantamentos efetuados no lançamento, ou seja, apresentar não meras alegações, mas provas incontestas, hábeis e idôneas da realização das operações com referência e coincidência de datas e valores, demonstrando ainda de onde vieram os recursos realizados. Não obstante, nenhum documento foi juntado aos autos para respaldar sua alegação. Assim, tendo em vista que recursos em espécie na posse da contribuinte não podem justificar depósito sob a forma de cheques ou de transferência de outras contas, não há reparos a se fazer na tributação desses valores. A contribuinte alega ainda que informou a realização e o pagamento de mútuos à autoridade fiscal, mas que esses foram desconsiderados no lançamento por falta de documentação comprobatória das operações alegadas. Expõe que tais empréstimos foram realizados por amigos e como a amizade é uma relação baseada na confiança entre as pessoas, não era exigido qualquer tipo de contrato ou documentação comprobatória. Cabe salientar que um empréstimo, para ser considerado como origem de um depósito em conta bancária, necessita ter amparo em provas inequívocas que atestem a materialidade do mútuo e demonstrem a transferência dos recursos cedidos, para a comprovação do depósito bancário com o pagamento de empréstimos concedidos ou recebidos de empréstimos tomados. Há que se demonstrar por meio de documentos hábeis a saída do numerário do patrimônio do mutuante concomitante com a entrada desse no patrimônio do mutuário, assim como a posterior quitação da operação no sentido inverso. Ainda que as operações de mútuo tenham ocorrido entre autuado e seus amigos, a apresentação de prova formal de sua realização continua sendo indispensável. A informalidade dos negócios entre entes próximos diz respeito a garantias mútuas que deixam de existir em razão da confiança entre as partes, mas não se pode aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança nas relações entre o contribuinte e a fazenda pública. A relação entre o contribuinte e o fisco é formal e vinculada à lei. Na situação analisada, a autuada contesta o lançamento relacionando os depósitos ocorrentes de empréstimo com a indicação dos respectivos mutuantes e as datas em que as importâncias foram devolvidas, folhas 251 e 255, sem juntar aos autos qualquer outro documento pertinente. Ressalta-se que durante a ação fiscal, a autoridade lançadora já havia solicitado à contribuinte a apresentação de prova formal da realização dessas operações, conforme se extrai do relatório de encerramento de fiscalização folha 134, mas a contribuinte se limitou a informar que não possuía tais documentos. Ocorre, contudo, que examinando-se unicamente os extratos bancários constantes dos autos, não se pode constatar de maneira inequívoca a ocorrência de nenhum dos empréstimos apontados na extensa lista anexada à defesa, confrontando as justificativas da impugnante com as suas movimentações financeiras. Deparamos-nos com diversas situações que não corroboram as alegações apresentadas, inexistência de saída do mesmo valor, depósito nas datas indicadas para a quitação dos empréstimos, ausência de indicação do depositante e ou do beneficiário das transferências de mesmo valor, depósito nas datas indicadas para a quitação de empréstimos, mas para beneficiários distintos dos depositantes, etc. Some-se a isso as justificativas em que a contribuinte sequer aponta a data da devolução do suposto empréstimo ou que alega a sua devolução em dinheiro, não sendo possível a comprovação através dos extratos bancários. Também causa estranheza a enorme quantidade de depósitos atribuídos a empréstimos pela impugnante, os quais teriam ocorrido em apenas 2 anos, e envolvido um pequeno grupo de pessoas que participaram diversas vezes desse tipo de operação. Note-se, inclusive, que a interessada utilizou uma mesma saída para justificar a devolução de 2 empréstimos diferentes, constantes de sua planilha, que evidencia a sua tentativa de relacionar entradas e saídas apenas com base em coincidências matemáticas. TED de 14/7/2006 no valor de 20 mil para Jouni Miranda, usado para justificar o depósito de 24/3/2006 no valor de 14.700 e para o depósito de 20/4/2006 no valor de 30 mil reais, folhas 251. Conclui-se, portanto, que os extratos juntados à defesa desacompanhados de outros elementos de prova não são suficientes para caracterizar a efetiva existência de mútuo, no caso concreto, muito menos para comprovar a origem dos depósitos apontados no lançamento. Cabe esclarecer que a comprovação da origem dos recursos deve contemplar não somente a procedência, mas também a natureza do crédito efetuado na conta corrente do contribuinte. Isso se fundamenta no fato de que, para se submeter os depósitos de origem comprovada às normas de tributação específica, conforme preceitua o 42, parágrafo 2º da 9.430,
faz-se necessário determinar de forma inequívoca se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis da pessoa física, não sendo possível determinar a natureza dos outros valores depositados. Estes são simplesmente considerados receita omitida. O ônus da prova, em contrário, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito passivo. Em vista do exposto, mantém-se a omissão de rendimentos referentes aos depósitos classificados como empréstimos pela autuada. Também não podem ser excluídos por este julgador os créditos que, de acordo com o contribuinte, foram efetuados por Jouni Miranda Cardoso para a poupança de seu filho ou para doação, folha 257, uma vez que não há nos autos qualquer documento capaz de confirmar essas justificativas. Ademais, importa ressaltar que, confrontando-se os depósitos por ela discriminados com os extratos bancários correspondentes, verifica-se que vários deles não foram efetuados pelo senhor Jouni, como afirma, mas por Contact Corretora Administradora de Seguros, ou por Osni Curtiv Silva, como, por exemplo, os de 2/9/2005, e de 16/9/2005, 5/7/2006, 13/10/2006, folhas 95. Outros não possuem qualquer indicação no extrato de quem os efetuou, tratando-se de transferência ou depósito em dinheiro, como, por exemplo, os de 15/8/2005 e 8/6/2006, folhas 26 e 92, respectivamente. Mesmo os créditos que possuem no próprio extrato a indicação de Jouni Miranda como depositante não merecem ser acolhidos nesse julgamento, uma vez que não se pode identificar a natureza desses recursos sem o exame de outros elementos de prova que não foram trazidos. Como já exposto anteriormente, a exceção da palavra origem utilizada no artigo 42 não significa simplesmente demonstrar quem é o responsável pelo depósito, mas principalmente identificar e comprovar a natureza da operação que deu causa ao crédito. Vale lembrar que diversos depósitos efetuados por Jouni Miranda foram apontados como empréstimos na planilha que acompanha a defesa, mas a realização dessas operações também não foi comprovada pela contribuinte. A impugnante defende ainda que não é tributável o valor total de R$60 mil correspondentes às 24 parcelas de 2.500 devidas por Jouni Miranda Cardoso a título de pensão alimentícia de seu filho no período autuado, devendo ser excluído da base de cálculo apurada. Acrescenta que o valor pago, além do fixado na separação consensual, deve ser entendido como doação em favor do filho do casal, não sendo, portanto, tributável. Ocorre, contudo, que tal argumento não é suficiente para afastar a infração apurada. A sistemática da apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários, determinada pelo artigo 42, não se confunde com a verificação de variação patrimonial. Assim, para comprovar que a origem dos recursos decorre do pagamento de pensão alimentícia para seu filho, deveria a impugnante demonstrar de forma concreta, individual, amparada por provas hábeis e idôneas a relação entre aqueles valores e os depósitos objeto do lançamento. Ainda que o contribuinte tenha juntado à defesa a sua separação judicial consensual homologada em 23/1/2006, determinando o pagamento da pensão alimentícia pelo senhor Jouni Miranda Cardoso em favor do seu filho, está aí folhas 457 e 462, não há qualquer correspondência entre o valor dos débitos bancários levantados e a prestação estimulada pelo juiz de direito. Note-se que a autoridade lançadora consignou um relatório de encerramento de fiscalização que os rendimentos declarados pela contribuinte como pensão paga por seu ex-cônjuge não haviam sido... Será que o doutor... Não. Pago por seu ex-cônjuge não haviam sido localizados nos extratos bancários analisados na ação fiscal. No entanto, não foi juntado aos autos nenhum documento capaz de estabelecer essa relação. Como já exposto, o artigo 42 exige que os créditos sejam analisados de forma individualizada para efeitos de determinação de receita omitida, cabendo ao contribuinte demonstrar exata correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos utilizados, não sendo suficiente a comprovação de que recebia valores a título de pensão alimentícia à época. Por fim, deve-se esclarecer que são improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito passivo, mas isso aqui não nos interessa. Assim, tendo em vista que a interessada não logrou evidenciar, através de elementos de prova hábeis, a que se refere aos créditos efetuados em suas contas bancárias, concluo pelo correto procedimento da fiscalização ao tributar esses valores com base na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Fecho aspas. No presente caso, parece mesmo que a recorrente não se desincumbiu de tal ônus, do seu ônus da prova. Não há demonstração individualizada da origem de tais créditos. E essa sistemática da apuração da omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários prevê que eles sejam analisados individualizadamente, não se confundindo em absoluto com variação patrimonial. Então não há fundamento, me parece, com todo respeito, na utilização genérica
de rendimentos declarados. Eu cito ainda a súmula CARF 26 como reforço argumentativo, que a presunção estabelecida no 42 dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada para depósito bancário sem origem comprovada, e me parece, nesse caso, que não tem razão a recorrente. Então, diante de todo o exposto, o meu encaminhamento é para negar provimento ao recurso. Peço perdão aos senhores pela extensão aí do voto. É como voto, senhora presidente. Ok, doutor Maurício, obrigada. Parabéns pelo voto. Ficou extenso, mas muito bom. Alguém tem algum questionamento? Só a questão do empréstimo e doação ali, me parece que não houve comprovação, né? No imposto voluntário, o contribuinte alega que seriam valores que não deveriam ser considerados para fins de tributação. Minha dúvida é se ele trouxe algum documento, alguma... Não. Um da doação, a outra da pensão, porque a pensão, em tese, poderia ter um processo judicial, né? Um acordo, enfim. Não, ele até trouxe, doutor Wesley, até trouxe elementos relativos à separação judicial consensual, né? Entretanto, não houve a identificação por parte da autoridade fiscal da correlação entre os valores que seriam supostamente devidos a título de pensão e aquilo que entrou na conta da senhora Débora. Por isso, valores e datas, né? Porque teria que ter ali uma correlação de valores e datas. É muito distante, né, dos valores, créditos, assim, tipo... Assim, eu evidencio que, do ponto de vista acadêmico, tenho sérias reservas no que se refere a essa presunção. Entretanto, é a lei, né? É a lei. Mas a pensão, ela era mensal, e não tem esses valores mensais. Tipo assim, eu não vejo uma regularidade. A questão daquele depósito de 26 mil também, que tem outra beneficiária, né, que eu li aqui, de 26 mil, enfim. Então, eu, por mais que tenha, como disse para vocês, do ponto de vista acadêmico, uma série de restrições, eu não consigo me libertar dessa disposição do parágrafo 3º do artigo 42. Doutor Maurício, nada foi alegado em relação à multa isolada, né? Que me lembre não, doutor Pacheco. Teve multa isolada? Tem. Do Carneleão. E é antes de 2007? É, né? Sim. É verdade. Não, mas não tem multa de... No relatório está constando aqui. Princípio... Que no relatório foram duas infrações. Uma é de depósitos e a outra Carneleão. Tá certo. Mas não houve nenhuma alegação, então... A questão da pensão, realmente, onde poderíamos nos agarrar, talvez seria algo mais próximo das datas. O doutor João Maurício fala que 1 ou 2 dias depois, ele até considera 1 ou 2 dias, mas os valores têm que estar muito mais aproximados, ao que tudo indica, os valores não estão tão próximos assim. Isso também eu entendo que pode ter acontecido de entrar com outras verbas junto com a pensão, né? Mas aí sim, que daí eu entendo, doutor Maurício, que seria de forma individualizada, né? E o grande problema, assim, é que, por mais que tenha havido uma série de intimações para comprovação, não foram trazidos outros elementos de prova. Esse é o problema, né? Há argumentação, mas não foram trazidos outros elementos de prova. Mas aqui não vai, essa pensão alimentícia vai trazer somente para trazer os comprovantes de transferência, a questão dos comprovantes, a gente não sabe. O comprovante, talvez bancário, né, e a decisão judicial, porque o recibo ele pode fazer por ele mesmo, se for o caso. Não vai ser tão
teria que cotejar um pagamento com a decisão judicial. Enfim, não temos extratos, não temos nada. Né? Nenhum. Olha, esse aqui é um exemplo, não, né? Algum questionamento a mais? E na questão da doação, não foi declarado a declaração de imposto de renda só na... Estou pronto para votar. Ok, então eu vou colocar em votação. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha o relator. Doutora Cláudia? Com o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 93, Débora Salvador, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral o patrono César Bernardo Simões Brandão, OAB Rio de Janeiro, número 152124. Correto, doutor? Obrigada, doutor, pela participação. Obrigado, boa tarde a todos, e realmente eu não tenho como não discordar ou como concordar mais da decisão. Realmente ela foi muito bem fundamentada e isso dá, de certa forma, para nós advogados, uma certa dignidade da profissão. Agradeço a todos pelo empenho. Nós que agradecemos a participação também. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Então, pessoal, esse foi o item 93. Vamos para o próximo, que tem sustentação oral, é o 97, de relatoria do Dr. Wesley, Fernando Augusto Braga. Patrícia, pode convocar o patrono, Fernando Oliveira, por gentileza. Presidente, faria a convocação. Obrigada. Item 97 da pauta. Item 97 da pauta, doutor Fernando. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no som. Doutor Fernando, boa tarde. Acho que está congelado dele, tá cinza, né? Doutor Fernando, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente não consegue ver o seu vídeo. Não sei se é porque algum problema de conexão. Eu estou vendo o vídeo, agora eu não estou mais. Eu estava me vendo. Eu não estou vendo. Agora eu estou vendo o seu vídeo. Eu atualizei a minha pasta. Eu não estou vendo o PC. Você não está vendo o PC. Eu atualizei minha pasta, não estava vendo ninguém, e aí passei a ver. Deixa eu dar um refresh aqui. Vocês conseguem me ver? Sim. Agora, deixa eu ver. Agora eu estou visualizando o doutor, estou aqui embaixo. Então, doutor Fernando, boa tarde, bem-vindo à nossa turma. Nós vamos iniciar o julgamento do item 97, Fernando Augusto Braga, de relatoria do doutor Wesley Rocha. Eu vou pedir inicialmente que todos gerenciem a qualidade aqui nesses 3 botõezinhos.
gerenciar a qualidade, baixa definição. Os 3 botõezinhos do lado direito, é o segundo item quando você clica nos 3 botõezinhos. Nós vamos iniciar pela leitura. O Wesley vai fazer a leitura do relatório. Depois o senhor terá 15 minutos para fazer a sustentação oral e em seguida o Dr. Wesley vai fazer a leitura do voto e faremos os debates e a votação, ok? Então eu vou pedir que todos silenciem os microfones e com a palavra do Dr. Wesley para fazer a leitura do relatório. Trata-se de recurso voluntário interposto por Fernando Augusto Braga contra acordo proferido pela Delegacia da DRJ de Belém, que julgou parcialmente procedente o lançamento, mantendo a cobrança do crédito tributário remanescente. O auto de infração refere-se ao imposto de renda pessoa física no calendário 2007, exercício 2008, no qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. O contribuinte foi intimado para comprovar a origem dos valores creditados em suas contas correntes abaixo nominadas, e aí cita os bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Estado do Pará, Banco ABN, Sudameris e Bradesco. A decisão de primeira instância, após a decisão de primeira instância ter sido julgada parcialmente procedente, excluindo alguns valores que foram devidamente comprovados a origem dos depósitos pelo contribuinte, e folhas 227 seguintes, o recorrente interpõe aí o seu recurso voluntário nas folhas 256 seguintes, alegando em síntese as mesmas alegações de primeira instância, quais sejam impossibilidade de quebra do sigilo bancário sem ordem judicial. Quanto à inversão do ônus da prova, entende que caberia à autoridade fiscal apresentar os motivos da autuação com as provas concretas, né, da referida autuação, indicando o acréscimo patrimonial indevido. Apresenta justificativas para a origem de diversos créditos bancários, as folhas 173 e 178. Depósitos em dinheiros decorrentes de partes dos salários, da ação judicial movida contra a Fininvest e de saque de empréstimo, depósitos para cobrir contas bancárias, transferências entre pessoas da família e entre o impugnante e o escritório Arraes e Oliveira Advogados, entre outros, identificando inclusive operações que entende necessitar de diligência junto às instituições financeiras. Alega que na definição do IR não se diz que os depósitos efetuados pelo contribuinte serão considerados renda, sendo essa calculada pela soma destes depósitos em determinado período. E também é assim que a iniciativa da Fazenda Nacional em apurar créditos de imposto de renda baseados em extratos bancários foi duramente repelida pela jurisprudência e pela própria norma infralegal, por ocasião da edição do Decreto-Lei número 2.471, de 88. Alega também que não está correta a presunção de omissão de rendimentos em razão de depósitos bancários sem origem, indicando alguns depósitos e valores que deveriam ser excluídos da autuação. Tece considerações sobre o conceito de renda e pede que a autuação seja anulada. Diante dos fatos narrados, é o breve relatório. Ok, doutor Wesley. Obrigada. Eu passo a palavra ao doutor Fernando. Só tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Obrigado, conselheira presidente, conselheiro relator, demais membros dessa turma. A apresentação da sustentação vai ser muito em relação à questão provas, idoneidade e presunção. Então, esse processo é um processo antigo, uma autuação de 2007, onde o auto de infração foi em 2011. Então, aí, naquela época, se discutia a questão do sigilo e tal, então essa parte eu vou deixar de apresentar qualquer manifestação e ser bem objetivo em relação à questão da documentação que foi apresentada. Inicio em relação exatamente ao que o auto de infração colocou. O auto de infração colocou diversas situações onde foram demonstrados que não poderia ser autuado. Começou daí a questão de que, realmente, documentos se tem. Documentos idôneos, sim. Documentos hábeis, sim. Pois bem, retirado do auto de infração, foi, após isso, o que ficou do auto de infração foram apresentadas as manifestações, a defesa. E no julgamento, novamente, foi retirado, inclusive foi retirado um valor de maior monta, que era R$330 mil, devidamente comprovado.
E em relação aos demais, esses itens não foram admitidos. E aqui que a gente sustenta exatamente a questão de que provas foram apresentadas, a origem foi apresentada, diferente de não ter sido nada apresentado. Foram apresentadas documentos, inclusive, de justiça, documentos da justiça, e que agora se faz necessário apresentar, por força de sustentação oral, o que seriam esses documentos para justificar que essa presunção relativa com o que foi apresentado não se sustenta, ou, no mínimo, deveria se haver uma diligência para efetivamente confirmar o que vai ser alegado aqui. Então, foram 7 itens que foram mantidos nesse auto de infração. Desses 7 itens, tem o item número 1, a decisão ela foi, até facilita para se fazer a sustentação oral. Então, o item 1, que foi demonstrado por mim, que sou, além de ser o autuado, sou o advogado em causa própria, foram valores de depósito decorrente do meu salário. Salário de quê? Salário de procurador do Estado, que sou, onde eu recebo pelo Banco do Estado do Pará e transferi através em espécie 2 vezes, para a Caixa Econômica Federal e depois para o Banco Bradesco, salvo engano. Então, o que diz a decisão para manter essa situação? Diz o seguinte, que não aceita os valores não aceitou a afirmação por divergirem com os valores do salário. Só que esse valor, que foi 11 mil e alguma coisa do meu salário, foi depositado 2 vezes. Por isso que aconteceu o valor de 22 mil. Então, nessa situação, esse item 1 foi efetivamente comprovado e já havia sido tributado. O item 2 são os valores decorrentes de uma ação ganha por mim, pessoa física, contra o antigo Banco Fininvest, onde eu consegui em uma ação de dano moral, receber, após um acordo com o Banco Fininvest, R$75 mil. Desses R$75 mil, eu levantei por alvará e comprovo isso nos autos. Existe documento judicial comprovando a origem, comprovando que esses R$75 mil foram efetivamente recebidos realmente, ou seja, origem de um dano moral, onde eu recebi o valor e desse valor eu utilizei. Utilizei de que forma? Quando tira o alvará, naquela época era fácil tirar o alvará através em espécie e levar embora. Então, eu fiquei com dinheiro. E desse dinheiro eu comecei a fazer depósitos aos poucos para cobrir contas ou em caso de necessidade. Então, a origem está comprovada. Aí vem o julgador desconsidera por quê? Por questões de prazo e época. Ora, esse valor da Fininvest foi recebido no final de 2006, R$75 mil. E aos poucos eu fui utilizar. Então, quer dizer, em algumas situações, inclusive, ela foi admitida no julgador, por quê? Porque houve uma transferência imediata. Só que será que essa temporaneidade, essa subjetividade nessa situação vai impedir, vai descaracterizar a idoneidade dessa documentação que foi apresentada por mim? Com todas as vênias, acredito que, em relação ao item 2, está demonstrada a origem dos depósitos que foram realizados em determinado período e indicado nos recursos e na impugnação. E que se pedia, inclusive, já que assim não era, então por que desconsidera? Qual é a motivação dessa desconsideração? É só questão temporal? Será que a questão temporal vale muito mais do que a minha liberdade de ter e fazer o que eu bem entendo com um dinheiro que é meu? O item 3 foram depósitos realizados pela esposa. Não foram tão altos, mas tem um valor de R$10 mil, onde existe uma transferência dela para cobrir conta minha no Bradesco. E não foi considerado por entender a fiscalização, até entendeu, a fiscalização, o julgador entendeu que tinha origem, os 10 mil, mas diz, mas eu não sei se estava tributado, se já tinha sido tributado. Ora, o que me pediu, o que ficou colocado no auto de infração foi omissão de receita
minha. E não obrigação de eu demonstrar que teria que demonstrar que aquele valor que me foi enviado teria que ter sido tributado. Então, essa obrigação, com todas as vênias, não estava previsto no auto de infração. Então, eu não poderia adivinhar, no caso, que teria essa necessidade. O item 4, valor que foi enviado pelo meu pai, dinheiro dele, e comprovo que foi uma decisão judicial, onde eu atuei no processo, meu escritório atuou no processo, meu pai levantou 280 mil reais, desses 280 mil reais, ele tem um cheque, inclusive, dele, de 10 mil reais, e mais 100 mil reais que foi enviado para minha conta para fazer operações em nome dele. E ele coloca uma declaração disso. Ele declara que esse valor era dele, e é dele, e foi dele. Certo? Então, qual seria a prova que eu teria mais? Eu comprovei os 280 mil recebido em processo judicial dele, que era uma devolução de contribuição previdenciária que não era devido, ou seja, aposentado, Banco da Amazônia, na época, isento de imposto de renda esse valor. Então, ele levantou o valor e ele transferiu para minha conta para eu fazer operações em nome dele, para ele. E ele faz essa declaração. E disseram que era inidônea por não ter, só que sem motivo. Não apresenta o motivo. Diz apenas que é inidônea porque foi uma declaração sem formalidades legais. Qual seria a formalidade disso? Certo? E outra, tem o cheque dele. Ou seja, é um cheque, e o cheque eu comprovo também que ele recebeu através de um alvará. A denominada, essa é pior ainda. Me foi glosado um valor do Banco Sudamérica. Por quê? Dizia assim, transferência, eu entendo que o nome seria esse, porque está TRAN, cobrança judicial, do Banco Sudamérica. O que acontecia, pelo menos eu não sei se ainda acontece hoje, mas na época de 2007, o que acontecia? Você estava com a sua conta, seu cheque especial estourado, o que seu gerente fazia? Liberava um valor e era depositado na sua conta. E é isso que foi feito. O Sudamérica depositou 16 mil reais na minha conta para cobrar logo um mês depois. E outros valores. Tanto é verdade, esse aqui, como ficou mais próximo, mais à minha mão, no dia 8, isso foi em maio ou junho de 2007. No dia 8 de junho de 2007, em junho de 2007, isso aqui está marcado porque na época foi colocado e depois foi glosado, foi feito o empréstimo, a liberação contratual por empréstimo de 191.711,52. Dinheiro emprestado do banco para eu cobrir as minhas contas. Inclusive está de 16.223,49. Então, aí dizem, não tem origem. Eu disse, a origem foi empréstimo. E pedi, doutor conselheiro, pedi diligência em relação exatamente a isso, para que o banco informasse do que se tratava. E o que fez a julgadora? Negou a minha diligência, o meu pedido de diligência ou perícia, porque o banco iria informar, olha, isso era transferência, e inclusive isso é devido, porque até hoje eu tenho uma briga com o Banco Sudamérica. Ou seja, o Banco Sudamérica não colocou isso de graça para mim, foi empréstimo. Ou seja, para cobrir contas. E aí, o que aconteceu foi que não foi glosada e, ao contrário, indeferiram para informar, para que o banco informasse, foi indeferido o meu pedido, que o banco informasse o que seria essa transferência de cobrança judicial. Que certamente o banco ia dizer, olha, isso foi empréstimo que a gente apresentou para ele. Tanto que 16 mil, depois 250 e mil e pouco, e depois fez um contrato comigo de 191 mil reais para eu cobrir as minhas contas, que está sendo discutido. Aí o item 8, depósitos realizados para pagamento de funcionários da empresa Versalhes. O que eu demonstrei aí? Essa empresa Versalhes, o dono da empresa faleceu. E a viúva, que inclusive é auditora fiscal, foi embora para São Paulo. Foi para São Paulo e
Como nós advogávamos para ele, nós ficamos com as situações, os problemas aqui. E o que foi feito? Ela depositou dinheiro na minha conta para eu pagar funcionários que não iriam entrar na Justiça do Trabalho. Porque o que teve em relação a esse assunto? Alguns funcionários, através do sindicato, isso tem documento, realmente eu não lembro se tem nesses autos, o sindicato estava impedindo uma venda dessa empresa para pagar funcionários. Nós atuamos nesse processo e aqueles que não entraram em juízo, ela enviava o dinheiro e eu paguei a eles por aqui, por esses valores que foram depositados na minha conta. Então, excelências, esses são itens que a gente coloca que demonstra que, ok, existe a presunção prevista no artigo 42, a possibilidade de se verificar a omissão de receita. Mas existe também o meu direito da contraprova, e não é apenas o ônus da prova. São provas contundentes que, no mínimo, deixariam dúvidas para se fazer um aprofundamento disso. E que não foi feito, foi simplesmente desconsiderados. Então, são essas situações que se apresentam e que se pede, por força disso, que seja dado provimento ao recurso apresentado para, em função do tudo tratado, sejam reformados em relação aos itens que foram apresentados no recurso. E eu finalizo aqui com uma decisão, com parte de uma decisão da Câmara Superior, que diz numa parte final: se remanescer uma dúvida razoável de improcedência da exação, o julgador não poderá decidir contra o acusado, no estado de incerteza. O direito preserva a liberdade em sua acepção mais ampla, protegendo o contribuinte da inferência do Estado sobre o seu patrimônio. É a parte final do Acórdão 0105095 da Câmara Superior. Então, são essas as razões que coloco para os doutos conselheiros para que sejam admitidas, que sejam observados esses documentos e sejam dados provimento ao meu recurso. E, na eventualidade, com a documentação toda que foi apresentada, então que se baixe, com base no artigo 16 do Decreto 70.23572, esse processo para melhor análise da documentação que foi apresentada. São essas considerações, agradeço a atenção dos senhores. Obrigada, doutor, pela sustentação oral. Antes de passar a palavra para o doutor Wesley, a doutora Fernanda pediu a palavra. É alguma questão de ordem, alguma questão importante? Dúvidas, eu queria tirar dúvidas, na verdade, de fato, pode ser antes ou depois, tanto faz, se puder, com o patrono. Tá, eu vou passar... Passei aqui algumas dúvidas que eu gostaria de tirar. Tá. Eu acho que é melhor passar a palavra para o doutor Wesley, e aí na hora que a gente começar os debates, aí se o voto do Wesley não sanar... Doutor Wesley. Ok. Inicialmente, eu abro o voto aqui, cumprimentando o patrono pela exposição, ressalvando que a nossa atividade judicante aqui do órgão administrativo, ela tem uma certa limitação quanto à atividade judicante judicial, né? Onde há uma liberdade maior do juiz fazer o controle de funcionalidade ou até de justiça em relação a determinados itens e pontos, porque aqui realmente nós estamos muito atrelado ao que a lei nos impõe, no sentido de não haver interpretação maior ou menor em extensão. Digo isso porque me parece que há um conformismo, às vezes, com algum lançamento, com alguma matéria exigida pela Receita Federal, determinados abusos, né, quando não são considerados a questão do artigo 59 do PAF, inciso 1 e 2, que seriam cerceamento de direito de defesa, entre outros, obviamente eles podem ser alegados em sede do processo administrativo fiscal, mas o controle de justiça, digamos assim,
ele fica para o Poder Judiciário, né? Então, fica aqui a consideração inicial do voto para que nós possamos entender e compreender algumas limitações que o julgador administrativo tem para poder afastar a omissão ou alguma prova que ele entendeu, talvez, que não foi tão robusta para determinado item lançado. Então, passando ao voto, eu vou pular a questão aí, como já dito, da quebra do sigilo bancário, sem prévia de ordem judicial, superadas as questões aí pela Suprema Corte, está considerado no meu voto. Então, da omissão de rendimento, a fiscalização constitui crédito tributário pela presunção legal da omissão de rendimentos decorrentes de depósitos de origem não comprovada em conta corrente de titularidade do recorrente. O lançamento tem por fundamento o artigo 42 da Lei 9.430, de 96, que assim eu descrevo aí. O imposto de renda tem como fato gerador a disposição da renda, conforme os dispositivos do CTN lançados, e da Lei 5.172 de 7.713 de 88. Então, verificada a omissão de rendimento, sem que tenha sido havida a comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente demonstrar a licitude das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para o lastro de suas alegações, devendo o lançamento ser mantido por falta da comprovação da origem. Isso não quer dizer que a acusação seria de boa ou má fé, simplesmente mantido por uma questão de prova. Diferentemente do que entende o recorrente, o conceito de renda e rendimento, ou a sua disponibilidade, decorre da interpretação fiel aos dispositivos acima citados. Portanto, para que haja a incidência do IR, tem que haver a disponibilidade econômica, que nada mais é do que a possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou coisas conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja, ter o direito de forma abstrata. Ali cito jurisprudências. As alegações do recorrente diz respeito a alegações, né, deixando de apresentar outras provas que possam convencer o julgador. Ademais, a súmula CARF número 26 assim dispõe. A presunção estabelecida no artigo 42 dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista a certeza inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, conforme o parágrafo 3º do artigo 42 da Lei 9.430. Partindo deste fato, entendo aí que não teria sido devidamente identificado as operações realizadas, apesar de muito bem demonstrado por alguns documentos em sede de primeira instância e ter sido excluído aí da base de cálculo alguns valores. Então, analisando o que sobrou do auto de infração, eu passo a cotejar os itens mencionados em sede de recurso voluntário e de sustentação oral. Os valores identificados de 11.230, o recorrente aduz o seguinte: quanto a estes depósitos realizados em 9/1/2007, na Caixa Econômica Federal, no importe já citado, foi informado pelo recorrente que o referido depósito em dinheiro decorreu de parte dos valores que o impugnante recebe da Procuradoria-Geral do Pará, no Banco do Estado do Pará, e sacado em dezembro de 2006, referente aos valores de 13º e férias. O próprio julgador reconheceu o levantamento de valor superior, no importe de 12.834, do salário da PGE. Porém, entendeu que não poderia ser justificativa, por serem valores do mês de janeiro de 2007 superior. Ocorre que não observou o que foi afirmado na defesa, que o depósito de 11 mil no Banco Bradesco, em 17/1/2007, é do mesmo dinheiro depositado na Caixa Econômica Federal em 9/1/2007. O que se tem é considerar a mesma renda duas vezes e por isso que não foi acatado. Ora, quanto à alegação, entendo que os valores não correspondiam à quantidade exata, além das dúvidas que pairam sobre os depósitos realizados em datas diferentes. É de difícil convicção acreditar que o Estado pagaria duas vezes a quantia relativa à mesma operação
em quantias aproximadas e não exatas. Nesse caso, afirmou, então, aí o recorrente que teria transitado entre suas contas os valores. Entretanto, eu verifiquei nos autos que não houve o cotejamento de conexão alegado pelo contribuinte. Da recusa dos valores referentes à ação judicial contra a Fininvest, alega o contribuinte o seguinte: quanto à sua recusa de admitir parte de valores da ação movida contra a Fininvest, os valores de 5 mil no Banco Sudamérica em 16 de 1 de 2007, 19 de 1 de 2007 no valor de 5 mil no Banco Bradesco, em 13 de 3 de 2007, 3.379 no Banco Bradesco também, em 2 de 5 de 2007, no valor de 10 mil, Caixa Econômica Federal, em 15 de 10 de 2007, no valor de 1.500, Banco do Brasil, em 17 de 10 de 2007, R$1.500 no Banco do Brasil, em 18 de 10 de 2007, 3.900 no Banco do Brasil, 24 de 10 de 2007, 4.150 no Banco Bradesco, em 28 de 11 de 2007. 5 mil referentes a esse depósito. E no Banco do Bradesco, 29 de 11 de 2007, de R$21.700. Foi demonstrado e comprovado que a origem do mesmo decorreu do valor que o recorrente possuía desde o ano de 2006, referente à ação movida contra a Fininvest, que recebeu o valor de 75 mil, a título de danos morais que estava em seu poder, que não poderia ser tributada por ser parcela de indenização. A decisão do julgador foi em não considerar argumento por entender falta de correlação entre data e valores dos créditos bancários, dos rendimentos constantes nos referidos documentos. Cito que também, não coloquei aqui no voto, mas tem uma súmula CARF que os depósitos considerados no ano calendário anterior não poderiam ser revestidos para justificar os depósitos do ano calendário seguinte. Eu vou até localizar aqui a súmula até o final do voto para citá-la no final aqui da nossa votação. Ainda, o contribuinte alega que os créditos se referem à parte do acordo efetuado com a Fininvest, no valor de 75 mil que estavam em seu poder desde o ano calendário de 2006, e que era isento do imposto de renda. Em análise dos documentos trazidos pelo recorrente, tenho que correta a decisão de primeira instância, uma vez que os valores informados pela referida ação não correspondem aos depósitos realizados e tampouco às datas dos depósitos. Os valores transferidos para o cônjuge do recorrente. Quanto aos créditos de 5 de junho de 2007 e 31 de outubro de 2007, alega que foi o valor transferido da conta corrente da esposa para pagamentos de despesas dela própria. Nesse sentido, a decisão de primeira instância constatou que não se trata de conta da mesma titularidade, que os valores não poderiam simplesmente ser excluídos por serem do seu cônjuge, sem a respectiva explicação da verba transitar na conta do casal. E existe inovação na fundamentação, como alegado pelo recorrente, uma vez que a origem que transita em sua conta corrente deve ser comprovado quando o fisco solicita informações de fato este que não ocorreu. Quanto ao empréstimo alegado na quantia de 10 mil, na data do dia 26 de 2 de 2007, não há como acatar as argumentações recorrentes, uma vez que não há prova do informado, e tampouco foi juntado extrato do documento que informando que seu recurso que comprovaria o empréstimo do Banco Sudamérica. Não há, pelo menos não localizei nos autos, declaração do banco sobre as transferências a título dos empréstimos. Volto a dizer que a prova, nesse caso, teria que ser de forma específica. Se tivesse alguma fundamentação, por exemplo, a questão do empréstimo ou dúvida, aí poderíamos até relativizar alguma questão da prova, mas, em princípio, ela se dá de forma individualizada. Os valores em contas de terceiro. Quanto aos valores de terceiros, alega o recorrente o seguinte: informando que R$13.500 e R$100.000 em relação ao valor de R$13.500 no Banco Sudamérica, no dia 28 de 2 de 2007, foi valor que pertencia ao pai do recorrente, o senhor Almério de Oliveira, que foi transferido para a realização de despesas do referido senhor. Valor recebido decorrente de uma ação judicial que o mesmo moveu contra o Banco da Amazônia e Caixa Assistente Previdência Complementar. Processo número tal, da 10ª Vara Civil de Belém, que levantou os valores de 208 mil em dezembro de 2006 e transitou pela conta do recorrente, não sendo de sua propriedade, mas exclusivamente do senhor Almério.
Vale dizer que o valor do senhor Almério, inclusive, é isento do imposto de renda por se tratar de valor de devolução, né, dos valores da contribuição previdenciária cobrada indevidamente. Ocorre que existem nos autos provas referentes específicas, né, que mencionam e titularizam os valores apesar da transferência efetivamente ocorrida pelo senhor Almérico de Oliveira, não sendo comprovados como oriundos do processo judicial específico. Caberia, então, ao recorrente juntar mais cópias ou transações que pudessem ser verificadas a conexão das alegações. Quanto aos demais valores, eu entendo também que não possuem lastro contra as alegações do contribuinte, não tendo como acolher suas argumentações, uma vez que estão desprovidas de provas. Quanto à diligência requerida, eu também defiro, uma vez que caberia ao recorrente produzir as provas do direito alegado, conforme determina a especificidade do processo, do decreto aqui, né, do PAF. Vou colocar o nome do PAF. Cito ainda que a questão dos depósitos de pagamentos de despesa da empresa Versalhes, conforme alegado em sustentação e também em forma de recurso voluntário, foram efetuadas ali por clientes para pagamentos de débitos trabalhistas de funcionários da empresa, que encerrou a atividade após o seu falecimento do sócio majoritário. E tal como a decisão de primeira instância, eu entendo que não fez prova dos depósitos que foram efetuados por clientes para pagamentos de débitos trabalhistas, pela qual se mantém os créditos e rendimentos a estas alegações. A busca da verdade material, princípio vinculado ao processo administrativo fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, isoladamente, nada atestam, mas agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação. De fato, nesse sentido, acompanha a decisão de primeira instância, já que a comprovação do direito é de quem alega, e nesse caso, portanto, caberia a recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma vez que o processo tributário, o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. No processo administrativo fiscal, tal como no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, conforme o artigo 36 da Lei 9.784, de 99. Ante exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei, para no mérito negar o provimento, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância. É como voto, presidente. Obrigada, doutor Wesley. Vou passar a palavra para a doutora Fernanda, que tinha alguns questionamentos a fazer. Na verdade, Sheila, eu anotei aqui alguns pontos, mas eu entendo que a maioria deles, realmente, no voto do relator, eu entendo que foi analisado por ele, e que ele, no bojo do voto, ele relatou que foi verificado. Mas, mesmo assim, eu queria só tirar duas dúvidas. Na verdade, uma dúvida só. Doutor Fernando, não é isso? Sim, boa tarde. Boa tarde. Doutor Fernando, o senhor comentou que seria procurador do Estado, é o quê? Pernambuco, é isso? Não, do Estado do Pará. Ah, do Pará, tá. Não, eu só fiquei nessa dúvida porque existem alguns locais que a depender de quando você assume a procuradoria, perde o direito de advogar, né? De utilizar. Eu posso advogar, desculpa. Porque tem alguns estados, eu fiquei nessa dúvida, mas também nem seria objeto, porque imaginei que alguma parte da origem dos rendimentos oriundos de processos pudesse ser por conta de ter assumido a procuradoria, alguma coisa nesse sentido, mas não vem ao caso. Enfim, os outros que eu estava na dúvida aqui, do depósito de R$11 mil em duplicidade e depósito que tese seria do seu pai, acho que o relator falou bem, discorreu bem, acho que as dúvidas foram dirimidas. Não sei se o colegiado for levantar mais alguma coisa, mas as minhas, todas que eu anotei aqui nos pontinhos, no voto foi abordado. Desde já agradeço. Obrigada, doutora Fernanda. Alguém tem algum questionamento ainda a fazer? Doutora Letícia?
Por exemplo, nesse valor de 75 mil da ação dele de indenização, eu não tenho nenhum extrato a entrada integral desse dinheiro. A tese é que seria fracionada. Depositado de forma fracionada, mas o que alega o recorrente seria do ano calendário de 2006 e ele teria usado no ano calendário 2007, né? Eu fiquei de procurar aqui a súmula, que eu acabei não colocando no meu voto aqui, mas tem uma súmula... Não, mas eu lembro de você ter mencionado que eram competências diversas. Até, de repente, como o patrono está na sala, ele pode esclarecer alguma questão de fato sobre isso, que seria, talvez, não sei se a presidente quer dar alguma oportunidade, enfim. Eu vou passar para o patrono, então. Doutor Fernando. O que acontece? Muitas das vezes, naquela época, esses alvarás, eles podiam ser retirados, inclusive em espécie, certo? Então, nesse caso, esse alvará foi totalmente retirado em espécie, não houve transferência alguma. E esse valor ficou na minha posse. E aos poucos, porque eu poderia ou comprar dólar, ou fazer alguma viagem, etc. E aos poucos eu fui utilizando o dinheiro. Então, a origem, o que me foi colocado foi que eu deveria comprovar a origem. E a origem eu comprovo. E fui fazendo os depósitos. Agora, a questão da temporaneidade não existe porque eu não fiz um depósito imediato de 75 mil reais. Certo? Assim como, aproveitando até, já que eu tive a palavra, em relação ao do meu pai, eu acho que está juntado os 208 mil reais que ele recebeu. Então, são coisas que eu tentei comprovar as origens. Não se retira a boa-fé do recorrente em trazer todas as provas tentativas, né, de informar. E realmente, na questão do ano calendário, né, assim, infelizmente, não nos permite que as movimentações de um ano sejam explicadas para o ano subsequente. Temos até uma súmula CARF sobre isso, para um patrono, para explicar. E acho que o João Maurício, não está aqui no colegiado hoje, mas ele fala com muita propriedade sobre a questão de emprestar a conta a terceiros e da grande dificuldade que às vezes se tem de cotejar, apesar da grande possibilidade de ser da verossimilhança das afirmações, né, trazidas pelo recorrente. Mas como muito bem colocado aqui, que muitas vezes fica difícil cotejar os valores se eles não são específicos das suas origens, digamos assim. Só uma coisa, doutor, o meu pai não teria esse dinheiro fácil, esses 208 mil reais. Então, assim, salvo engano, eu não tenho certeza se os de 100 mil, mas eu acredito que tenha sido cheque também dele, tá? Assim como ele tinha esse dinheiro, ele passou para mim. Qual seria a pessoa mais confiável para fazer alguma coisa para ele? Hoje ele está, graças a Deus, ainda vivo com 80 e poucos anos, e naquela época acho que tinha 70 e alguma coisa. Tá? Então, realmente, eu pensei ter comprovado isso. Então, e é um valor bem razoável. E houve uma declaração dele. Então, eu não sei qual seria outro documento a apresentar, né? Bom, a declaração, doutor... Prova negativa eu não podia fazer. Sim, mas a declaração, infelizmente, ela é produzida de forma unilateral, né? A gente pode pegar a declaração. Sei que, como é uma questão familiar, fica mais restrita, né? Enfim, mas a declaração a gente pode fazer. Posso eu fazer uma declaração aqui e dizer que eu passei um valor. Isso eu não sei, mas talvez, né, a questão dos valores do processo pudesse abrir margem para poder ser colocados aqui. Mas o que foi juntado aqui, eu vi que o senhor juntou bastante prova sobre a questão do processo da Fininvest, e aí também não se discute o recebimento desses valores. Entretanto, o ano calendário, como o senhor bem colocou, foi 2006, né, para a utilização no ano calendário 2007. Então, assim, realmente, eu tendo a manter ainda essa decisão proferida, presidente. A não ser que os colegas aqui acharem que há evidências dos valores percebidos ali pelo pai do recorrente,
né, pudesse afastar essa presunção. Também pode ser que o colegiado tenha essa, não sei se o doutor Paulo quiser, de repente, até fazer alguma avaliação sobre isso. Eu vou abrir para votação, e aí, caso o doutor Paulo queira se manifestar, tá? Doutor Paulo. Eu acompanho o relator na íntegra. Ok. Doutor Kleber. Acompanho o relator. Doutora Fernanda. Relator. Doutora Cláudia. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Doutor Maurício. Senhora presidente, também acompanharei o relator. Ok, eu também acompanho o relator. Só uma questão, doutor Wesley. Teve questão constitucional que na conclusão está falando de conhecer parcialmente do recurso. Eu não vi. Na parte do teu conhecimento, do voto, não está conhecimento parcial, está só na conclusão. Que seria o caso só de negar provimento. Não, voto conhecer em parte do recurso, não é? Você colocou conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade e negar provimento. Isso. É isso mesmo, né? Porque ele, na verdade, alegou lá a questão da quebra do sigilo bancário, à época. Ah, sim, correto. Tá. E aí há uma alegação de inconstitucionalidade dessa quebra do sigilo bancário, que o STF entendeu aí que seria uma transferência do sigilo da órbita bancária para a fiscal, né? Perfeito. Ok, então acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida negar-lhe provimento. Fez sustentação oral o patrono Fernando Oliveira, o AB Pará é 5555. Correto, doutor? Doutor, agradeço muito a sua participação. Eu agradeço também. Muito obrigado a atenção de todos. Uma boa tarde, bom trabalho a todos. Boa tarde. Bom, pessoal, vocês querem fazer já um intervalo agora? Acho que é bom, né? Porque depois de tanta sustentação é bom a gente dar uma quebra e voltar com gás. Vamos dar uma pausa, então? Eu vou interromper a gravação, Patrícia, por gentileza.